Shalom Ubrajá, o Lomux fez isso de novo, meus amados. Agora mesmo, acabou de ser implantado o primeiro microchip na cabeça de uma pessoa, ou seja, um chip dentro da cabeça de alguém, de um ser humano. Irmãos, e assim vemos o avanço disso, irmãos, que é apenas o começo e que pode ficar com grande parte dessa tecnologia que acaba de dar o primeiro passo, irmão, de implantar chips em humanos. Sim, esse homem chamado Lomux fez isso de novo. O magnata Elon Musk informou que sua empresa Neuralink instalou um implante cerebral em seu primeiro paciente humano, com resultados iniciais promissores. A empresa de neurotecnologia, cofundada por Musk em 2016, pretende construir canais de comunicação direta entre o cérebro e os computadores. O objetivo é potencializar as capacidades humanas, tratar distúrbios neurológicos como o Parkinson e talvez, algum dia, alcançar uma relação simbiótica entre humanos e inteligência artificial. O primeiro humano recebeu ontem um implante da Neuralink. Ele está se recuperando bem, escreveu Musk no X nesta segunda-feira, 29 de janeiro. Os resultados iniciais mostram uma detecção promissora de picos neuronais, acrescentou. Ele explicou que o chip permite controlar o telefone ou o computador e, por meio deles, quase qualquer dispositivo. Apenas pensando, os primeiros usuários serão aqueles que perderam o uso dos membros. Imaginem que Stephen Hawking pudesse se comunicar mais rápido do que um datilógrafo ou um leiloeiro. Esse é o objetivo, o implante, do tamanho de uma moeda. Ele é implantado no cérebro por cirurgia e até agora só testado em macacos que aprenderam a jogar videogame. Assim como diz a palavra de Deus, você viu neste vídeo, irmão, que este homem acabou de fazer o primeiro implante. E o mais forte é que, como diz a palavra de Deus, todo aquele que não tivesse essa marca, seja grande, pequeno, rico, pobre, escravo ou livre, não poderia comprar nem vender, meus amados. Assim como diz a Bíblia, irmão, mas essa marca tinha número de homem e seu nome era 666 e era colocada na mão direita ou na testa. Primeiro ponto, vemos como esse chip é implantado, irmão, na cabeça e fica na testa, ou seja, é implantado na cabeça. Primeiro ponto aqui desta vez, deste versículo, e que se cumpre. Agora, o que vai acontecer? Ele vai criar um para a mão ou outra empresa vai lançar um para a mão direita? Porque isso é o que falta agora, meus amados. Ou isso é só o começo. Isso é como se fosse a antessala, como se fosse o início, como se fosse a ponte para cá. Para que o símbolo do anticristo, que é o 666, se manifeste. Será que é isso? Será que é exatamente isso que estamos vendo? Bom, eu acho que sim, sim. Estamos diante, meus amados, do começo da tecnologia que vai dar as boas-vindas ao plano do anticristo, meus amados, o 666. E vemos como esse homem acabou de começar, sem papas na língua, com toda a ousadia, a implantar isso, e como já foram muitas das suas criações. Líderes no mercado se posicionam no topo, número 1 na concorrência. E o que vai acontecer com isso, irmão? Será que vai fazer parte da moeda mundial? Pode ser, meus amados. E vemos como esse homem, irmão, está criando essas coisas. E vemos como tem gente que se oferece do nada para que implantem isso neles, irmão. E muitos dizem que é para controlar, que o homem vai controlar. Irmãos, isso vai muito além, porque isso está apenas começando, e eu acho que é por aí mesmo, irmão, que a tecnologia está indo para dar as boas-vindas ao plano do anticristo. Ou seja, para o símbolo da besta, irmão. Quem não tivesse isso, irmão, não poderia comprar nem vender. E talvez não seja o dele, mas será o começo. Será como o ponto de partida para que isso comece. Algo tão arriscado como isso, irmão. Como colocar isso em alguém? Mas a Bíblia não falha. Eu vejo que até celulares são descontinuados do mercado. Eu me lembro que uma vez, acho que foi o S5, o Samsung S5, que foi descontinuado porque, não sei, parecia que irradiava muita radiação, emanava muita radiação. E eles descontinuaram porque também tinham ocorrido alguns casos em que eles estavam explodindo e essas coisas. Tiveram que modernizar, ou seja, fazer outro modelo do S5. Então isso aqui, irmão, eles não pensam em descontinuar. Veja a hipocrisia das elites e de muitos governos, meus amados. Eles não vão fazer isso, irmão. Não vão descontinuar.
Algo que realmente representa uma verdadeira ameaça para o mundo como isso, irmão. Colocar um chip na cabeça de uma pessoa. Irmão, uau! Mas é claro que não vão descontinuar. Por quê? Por que não vão descontinuar? Porque não vão desarticular esses planos. Irmão, porque todos estão unidos e isso faz parte da elite, faz parte do plano. Para quê? Para que isso, volto a repetir, não é que esse vai ser o selo, mas sim vai ser como aquilo que vai dar as boas-vindas. Acredite, o selo, o símbolo da besta, seja colocado na forma de uma tatuagem eletrônica. Não sei o que farão depois. Seja em forma de um chip, mas não como isso, e sim algo muito mais avançado. Seja como for, irmão, algo tem que dar as boas-vindas. Bom, quem deu as boas-vindas foi a injeção de 2020. Você sabe do que estou falando? Sim, foi isso que deu as boas-vindas. Com isso, bilhões de mentes no mundo inteiro foram preparadas. Agora, irmão, é preciso dar o segundo passo. Qual é o segundo passo? Esses chips na mente, irmão, que sejam implantados no corpo. Por isso eu te disse, qual é o próximo passo? Esse brother vai agora fabricar chips para a mão direita. Uma empresa rival também fará o mesmo, iniciando a concorrência. Por isso eu disse, o que vai acontecer? Sei que algo mais vai acontecer, ou já está acontecendo. Falando sobre isso, irmão, lembre-se que já existe o chip que é colocado no braço, que é colocado na mão, esse chip que tem o tamanho de um grão de arroz e é injetado na mão direita, lembre-se que isso é conhecido como microchip. Ou seja, esta é a segunda fase, irmão. Ou seja, biblicamente aqui se abre o quarto selo. Aqui está sendo revelado o quarto selo. Igreja, acorde igreja, por favor, fique atenta, porque a qualquer momento nós vamos subir. Elon Musk acabou de criar o chip na mão. Já fizeram? Se coloca na mão direita ou na testa. Existe um microchip, irmão, do tamanho de um grão de arroz, que é colocado na mão direita, e isso já foi criado há muito tempo. Mas agora, pela primeira vez na história, chegou o que é colocado na testa, cumprindo assim a profecia bíblica, ou dando início, para falar melhor e para falar claramente, essa é a palavra correta. Começa a se cumprir a profecia bíblica do Apocalipse e toda pessoa, seja grande, rica, pobre, escrava, que não tivesse esse símbolo, porque é símbolo de homem. Repito novamente, começa a se cumprir. Por quê? Porque esse microchip e esse chip de Elon Musk estão apenas dando as boas-vindas. A segunda faceta das boas-vindas ao selo e símbolo do anticristo, 666. Meus amados, estamos diante de algo raramente visto antes. Isso nunca tinha acontecido. Nunca tinha sido visto, irmão. Colocar um chip em uma pessoa, muita gente pensou que isso nunca iria acontecer. Por quê? Porque é algo que vai contra a lei, irmão. Vai contra a saúde física de um corpo, e seja qual for a empresa, você sabe os milhões de riscos que existem com isso. Eles sabem dos milhões de riscos que existem com isso. E não é porque, irmão, através de um chip dentro do corpo, podem ser feitas 30 mil coisas. Desde tentar controlar com ondas, até prejudicar com radiação o corpo de uma pessoa com um chip. Há muitos riscos. Entendeu? Basta alguém apertar um botão e pronto, principalmente com esses chips, por exemplo. Estou dando um exemplo de que ele aperta um botão e pronto, isso se autodestrói. Ou seja, você sabe o risco que isso traz, irmão? Dizem que você coloca isso, mas isso não vai ser descontinuado porque faz parte do plano, preparando as cabeças e a mente das pessoas para o que está por vir. Existe algo ainda mais forte, a moeda mundial. Se sem isso não vai ser possível comprar nem vender, irmão, que ninguém seja surpreendido. As pessoas só começam a acreditar quando as coisas já estão acontecendo, quando tudo já está ocorrendo, aí todo mundo vira crente, todo mundo acredita, todo mundo tem fé. Mas quando vem a catástrofe, quando avisaram, irmão, olha, quando o dilúvio veio, todo mundo virou cristão. Abre para nós, Noé, abre para nós, Noé. Quando o povo viu, irmão, que começou a chover, iam lá, abre para nós, irmão. Não é isso que Deus quer. Então, irmão, diz que virão tempos em que as pessoas terão sede e fome, não de comida nem de bebida, mas sim da palavra de Deus. Então, por favor, povo de Deus, até mesmo ímpios que estão me ouvindo, porque essa mensagem é para vocês, alertem-se, voltem-se para Deus, para Cristo. Bem, o fim está próximo. Isso que estamos vendo não é nada mais do que o que diz 2 aos Tessalonicenses 2,7, porque o plano secreto da maldade já está em ação.
Que plano, irmão? Que plano? O plano da elite? O plano do anticristo? Eu vi uma entrevista que não assisti o episódio inteiro. Perdão, eu vi foi um episódio, não assisti tudo. Vi um episódio de uma entrevista que estavam fazendo com um suposto bruxo. Digo suposto porque não o conheço. Perguntam a ele se o anticristo existe e ele afirma que sim, já está entre nós. Pode ser que depois eu faça um vídeo sobre isso, e isso bate, irmão, com uma teoria que eu falei para você, que pode ser que já esteja acontecendo sobre um código que eu revelei para você sobre o anticristo. Sei que muitos viram um vídeo onde perguntaram se o anticristo pode estar aqui enquanto o Espírito Santo está. Eu disse que não. O anticristo não pode vir enquanto o Espírito Santo estiver, pois é ele quem o impede. Quem impede o anticristo de surgir? O Espírito Santo. Mas o homem do pecado pode estar presente. Repito, o anticristo é uma fusão do espírito do anticristo, porque o anticristo é um espírito, não é só isso. Já viram muitos anticristos, a Bíblia diz isso. O anticristo é um espírito, e o homem do pecado é o corpo no qual o espírito do anticristo vai entrar. E juntos formarão a segunda besta. Sim, é mais conhecido como o anticristo. Então, quando isso acontecer, aí o povo de Deus já não vai mais estar aqui, mas o homem do pecado pode estar aqui na terra. Pode estar aqui. Ele ainda não se manifestou, mas está aqui. Será que é o Papa Negro? Irmão, Deus me revelou algo que ainda não posso contar. Mas quando falar, será uma grande bênção para muitos e causará alvoroço. Talvez até me custe a vida. Tem a ver com o anticristo. Onde ele está? Onde ele está? Em que lugar ele está? Porque Deus me levou até lá. Pedi a Deus que revelasse seu nome, mas ele não quis. Vi esse homem, irmão, e vou te contar como ele é. Tentei falar, mas Deus me mandou ficar calado. Ainda não é o momento. Vou ver. Isso é algo, irmão, que vai impactar muito. Repito, repito, meus amados. Repito, repito. O anticristo não está aqui, mas o homem do pecado, sim. O que é o anticristo? O anticristo é um espírito que, ao se unir ao homem do pecado, segundo a Bíblia, o fim não virá sem que antes ele se manifeste. Quem é? O homem do pecado e a apostasia, ou seja, já está aqui, eu sei do que falo. Estou mostrando isso pela Bíblia devido a uma experiência profética que Deus me revelou, mas não posso falar sobre ela agora por ordem dele. Mas algo que você nunca ouviu na sua vida é algo que sai da Bíblia para mim e de mim para o mundo. Você ainda está aqui, da Bíblia para mim e de mim para o mundo, porque Deus me mostrou onde ele está. Pode ser que isso até me custe a vida, irmão. Pode ser que isso até me custe a vida. Estou te dizendo isso agora mesmo, irmão. Quando eu revelar isso, pode ser quando o Senhor me permitir. Por isso não quero revelar isso agora, porque Deus me disse que ainda não é o tempo e eu não posso desobedecer por isso mesmo, porque pode me custar a vida, entende? Não quero desobedecer a Deus. Quando Ele me disser, então vou revelar isso. Por isso te disse, irmão, prepare-se, Cristo está vindo, o fim está próximo, o fim está perto, e muita gente ainda não entendeu isso. Como assim, profeta? O que estamos vivendo? Tempos extras! Deus me disse, meu povo dorme. Deus me disse, meu povo está dormindo. Isso do Musk é simplesmente pontes que estão sendo criadas para manifestar o novo plano da nova ordem mundial. Como assim? Sim, o novo plano da nova ordem mundial, a moeda única que é o selo de quem? Do anticristo, o 666. Essas são pontes para preparar as mentes, para que ninguém ache ruim quando acontecer o que vai acontecer. Eles querem que você acredite exatamente nisso, que em 2020, o irmão. Muita gente não queria colocar, já sabe o quê, mas eles conseguiram, irmão. Ainda continuam com isso, porque estão preparando as mentes para que quando a verdade vier, como diz o ditado, aprendi a ser sincero e falar a verdade para que acreditem em mim. Quando o lobo aparecer, o que eles estão tentando fazer é preparar as mentes com mentiras para que, quando o lobo realmente aparecer, irmão, ninguém acredite em nós. Sabe? Nem nós mesmos acreditamos porque é algo mental. Não. Não querem se preparar mentalmente com isso que eu disse, que são pontes para a verdadeira vinda da moeda única pelo plano mundial, que é o selo do anticristo 666. Esses são pontes, esse microchip que saiu há uns 12 anos, que é colocado na mão e também em animais de estimação. Isso que pela primeira vez se vê na história de Elon Musk. Colocar um chip na cabeça, na testa de um ser humano, aquela injeção que você já sabe a que me refiro, que aconteceu em 2020, irmão. Estão preparando as mentes, porque isso já está perto.
Não pense que esses são. Então é isso mesmo. O que acontece, irmão, é que entre as pessoas surgem teorias. Não, veja que isso poderia ser, irmão. Eu sei o que pode ser e o que não pode. Falo abertamente porque creio que Deus me deu este espaço na mídia para expor isso. Eles querem preparar a mente das pessoas para que se aceitem. Em teoria, com essa injeção, com isso dos MUS, com isso que veio há 12 anos, e as próprias pessoas dizem, não, sempre estão falando que esse é o selo, que é o microchip. Não, isso não é. Há quanto tempo temos isso? E onde está o anticristo? Em lugar nenhum. Então as próprias pessoas, irmão, vão acreditar nessa história, nessa teoria de que não é mentira, até que venha o verdadeiro selo, irmão, patrocinado. Repito mais uma vez. Bem-vindas sejam essas coisas que acabei de mencionar, esses artefatos criados. E as pessoas vão usar como se não fosse nada, irmão, porque para eles é só mais uma invenção do avanço da modernidade, da ciência. Por isso Jeremias disse, parem nos seus caminhos, irmão. Muita gente será enganada. A Bíblia diz isso e que o plano seria tão forte, 2 Tessalonicenses 2,7, porque o plano secreto da maravilha já está em ação e que o plano seria tão forte. Ouça isso que a palavra diz no livro de Mateus, que se fosse possível, o plano vai ser tão duro, irmão, que se fosse possível, enganariam até mesmo os escolhidos, de tão forte que vai ser esse plano. Irmãos, estamos frente a frente diante da chegada iminente de Jesus em seu retorno e da manifestação, irmão, do anticristo. Irmãos, por favor, é tempo de nos santificarmos cada dia mais, pois já não há tempo e chamados. O Senhor está à porta. O Senhor vem em breve, tão breve que você nem imagina. Isso foi dito por outro irmão e profeta. Vou te convidar a curtir o vídeo. Siga-me no Facebook para oração como profeta Dione de la Rosa e no Instagram como profeta Dione de la Rosa. Escreva para mim lá e estarei orando por você. Inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho. Shalom Ubraya.